Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Povo Fala. E hoje eu estou aqui mais uma vez na Avenida Paulista, em São Paulo, para saber das pessoas o que elas acham aí da reforma da Previdência. Agora, o vídeo de hoje será sobre a reforma da Previdência que está indo para votação no Congresso provavelmente essa semana. Não sobre a reforma da Previdência original, que foi feita pela equipe do ministro Paulo Guedes e entregue no início desse ano. Já teve algumas mudanças consideráveis do início do ano até agora na proposta. Agora, essa é uma reforma muito abrangente, uma reforma muito complexa, então não esperem que eu corrija aí os entrevistados toda hora se eles darem alguma opinião, alguma informação errada ou falem alguma coisa que não estão mais na proposta, porque eu mesmo não sei de cor todas as alterações que a reforma faz, porque são muitas alterações. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo dois links de dois resumos da reforma da Previdência, essa agora que está indo para votação, um resumo feito pelo G1 da Globo e outro feito pela agência EBC, que é a agência oficial de informações do governo. E eu tive até que fazer um corte aqui, parar e voltar, senão não ia lembrar tudo que eu tinha que falar na abertura, mas como essa é uma questão muito importante, eu pretendo fazer aí mais dois vídeos ainda nessa semana, se eu conseguir, sobre a reforma da Previdência aqui em São Paulo, um numa região mais nobre, outro numa região aí mais popular, para ter pra gente poder ver a diferença nos posicionamentos. E também é bom lembrar sempre que essa proposta ainda vai passar da reforma da Previdência, ainda vai passar pelo plenário da Câmara e do Senado, ou seja, ela ainda pode ser ainda mais alterada. Portanto, reforma da Previdência. Vem comigo! Necessária. E você? É a única saída no momento que nós temos para tentar vencer essa inércia da economia e darmos um passo adiante. É um mal necessário. Por que, Diego? Porque a gente precisa economizar mesmo. E infelizmente não tem muito de onde tirar dinheiro. E como a expectativa de vida das pessoas do brasileiro aumentou, então nada mais lógico do que mudar um pouco esse cálculo. É injusto para quem já estava esperando se aposentar agora. Poderia ser uma coisa mais gradual, sabe? Então, eu sou a favor, mas poderia melhorar. Algo que é necessário, né? Já está ficando claro que realmente precisa ser feito. Eu só acho que o povo deveria opinar um pouco mais a respeito. Não tenho visto muita opinião popular. Tem alguns manifestos de apoio, mas acredito que deveria ser melhor discutido. Principalmente as regras de transição. Eu acho necessário. Por que, Carlos? Porque em todo lugar no mundo tem que ter uma atualização da Previdência, que está muito atrasado já. E senão daqui uns anos você não consegue mais pagar nada. Vai ficar muita gente sem receber. Eu acho muito importante. Por que, Sônia? Importante porque o país tem mais aposentados, está com mais aposentados do que os que estão na ativa. E a nossa Previdência não dá mais do jeito que está, porque o país não tem condição de manter esse nível, né, de pagar tanto, sendo que tem muito pouco contribuindo. Então, eu acho importante. A reforma da Previdência eu acho que é um assunto muito delicado. É interessante que o povo brasileiro estude mais, saiba mais as finalidades dessa reforma. E é interessante saber também até que ponto a reforma ela afeta os militares, por exemplo, e os políticos também. Porque se for para fazer uma reforma com todas as finalidades que o governo está passando, é importante que eles participem também. Perfeito, mas você pessoalmente é contra ou a favor? Eu sou contra. Sou contra, Por que, Adélia? porque vai prejudicar quem é mais pobre. Eles não falam no cálculo, para mim é pior do que a idade, porque vai cair muito o que você vai ganhar. Eu dou um exemplo meu, eu aposento, o ano que vem eu vou perder mais de R$1.000 com o novo cálculo. E os políticos não tiraram nada de privilégio deles, militares continuam privilegiados, funcionários públicos continuam privilegiados e o povo que vai perder. Ninguém fala que a fórmula de cálculo todo mundo vai sair perdendo. Você vai trabalhar mais, ganhar menos, enquanto políticos tem muitas mordomias, funcionários públicos têm muitas mordomias e não está sendo mexido. Perfeito. No caso, quando você diz do cálculo, você está falando das regras de transição, né? De quem está para se aposentar daqui a pouco. Independente da regra de transição, porque eu vou simplesmente trabalhar 6 meses a mais, mas o que eu ganharia? 70%, mais 1% a cada ano trabalhado, que são 27,
que daria 97%, estou fazendo aqui de cabeça, que daria quase 100%. Eu ia ganhar uns 3 mil e pouco. Com 60%, que vai baixar 10%, pegando toda a minha vida, pegando todo o histórico de trabalho vai cair, porque antes eram os 80 maiores salários, que você já dava uma média maior, mais 1% a cada ano trabalhado. Agora, 60%, 2% depois de 20 anos, e esse cálculo cai muito, muito. Eu acho um absurdo. Por que, Danilo? Porque ela afeta os mais pobres, né? Ela não mexe de fato onde deveria mexer, que são os privilégios. Nós temos vários perdões de dívidas de INSS para várias empresas e, na verdade, o governo agora quer tirar de quem não tem, né? Esse é o grande problema. A classe média tem como investir em uma aposentadoria privada, por exemplo, mas quem é mais pobre não, quem recebe até 2 salários mínimos não. E onde, na verdade, está sendo mais cortado é justamente dessa galera que não tem dinheiro, né? Eles não têm como investir. O pessoal costuma dizer que a economia de dinheiro é importantíssimo no que tange a reforma da Previdência. E, na verdade, quando você joga o dinheiro na mão das pessoas que são mais pobres, essas pessoas que não têm dinheiro, quando elas conseguem de fato a sua aposentadoria, tem o BPC e assim por diante, esse dinheiro volta para a economia, ela volta para os lojistas, ela volta para aquecer a economia de verdade. É esse o caminho que a gente tem que seguir. A gente tem que dar mais empregos, tem 13 milhões de pessoas desempregadas. Você tem que colocar mais pessoas para trabalhar, para que elas voltem a contribuir. O governo tem que contribuir, as empresas têm que contribuir. Essas são as 3 pontas e o alicerce da Previdência Social, que foi instituído em 1988. Um roubo, como tudo que tem acontecido nesses últimos anos aqui. Acho que falam de corrupção, mas a maior corrupção está nessa transferência de renda da população de baixa renda para os endinheirados. Acho que é um roubo, é uma vergonha, dá vergonha de viver nesse país onde uma elite endinheirada quer tirar cada vez mais dinheiro de quem não tem. Isso é mais um processo, a Previdência está nesse contexto. E eu só tenho a lamentar e eu espero que a coisas não fique tão grave, mas é muito difícil. Uma vez que está todo mundo muito comprometido com a grana, com o dinheiro que manda nesse mundo. Eu acho que como toda empresa, o nosso país também tem que passar por algumas renovações e a reforma da Previdência ainda não tem opinião formada, porque são opiniões contrárias, né? Tem as opiniões esquerdistas, opiniões da direita, mas tudo que é bom senso, tudo que vem do bom senso é bem-vindo. Então eu acredito que essa reforma ela vem, o próprio nome já diz, para reformar, porque senão nós vamos cair num caos terrível e que a gente não vai conseguir sair dessa lambança. Então, que venha o bom senso, né? Mas eu acho que ela é necessária, né? Depois de muitos anos ela é necessária, senão a gente começa a ficar muito antigo também, né? Muito atrasado em todo esse processo de transformação. Em opinião de vocês, quais são os pontos positivos da reforma da Previdência? Igualar, ter mais equidade. Quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. E você? Também é a mesma coisa? Também é a mesma coisa. E eu complemento com um pensamento que eu imagino que se a gente está vivendo mais, a gente tem condições de trabalhar mais. Essa ânsia por querer se aposentar é uma coisa que a gente tem que parar com isso. Vamos trabalhar, vamos fazer o Brasil andar para frente. Economia do país, controle de gastos e tornar mais eficiente a proposta, o pacote da Previdência, né? A parte de conter o déficit, acho que esse é o principal, que vai ter um reflexo bastante grande na economia e deve começar a recuperar a economia a partir disso, que principalmente os investidores vão começar a acreditar mais no país. Os pontos positivos são a idade, a inclusão da idade, manter a idade que está até hoje. Que mais? É mais fácil perguntar o que é contra, que eu sou contra. O positivo é isso, que para frente todos terão a oportunidade de receber sua aposentadoria. Porque se não for feito agora,
vai piorando. Mais para frente, nem os que estão aposentados poderão receber, porque não vai ter condição de pagar. Olha, eu não acho que tem nenhum, pelo menos do que eu li, do que eu vi, eu acho que não tem nenhum. Eu acho que os cortes que seriam feitos na reforma, eles podem ser feitos de outra forma, não com uma reforma da Previdência. Nenhum. Não vejo nenhum. Não vejo nenhum, não. Acho que precisaria uma reforma da Previdência, mas que fizessem que os caloteiros, as grandes indústrias, as grandes empresas pagassem o que devem. Por exemplo, o que acontece com essa Avan, que deve dinheiro pra caramba e defende a Previdência, e que é o abono da sua dívida, os ruralistas todos. Quer dizer, esses caras que devem têm que pagar. Deveria ser uma coisa que fosse por aí. E não tem solução num país como esse se a gente não taxar a riqueza. Se tudo vai para aumentar a riqueza dos poucos que a têm, fica muito difícil que a coisa aconteça. O ponto positivo da reforma da Previdência seria exatamente reformular essa questão da idade, essa questão injusta de alguns ganharem mais e outros menos. Eu acredito que esse seja o ponto positivo. E na opinião de vocês, quais são os pontos negativos da reforma? Eu não vejo no momento ponto negativo. Eu penso que ela desagrada algumas corporações, enfim, alguns segmentos da sociedade, mas é assim que funciona. O remédio é amargo, mas tem que ser tomado por todo mundo. Perfeito. E você, a mesma coisa? Não vejo negativo, eu desconheço. Acho que está sendo muito abrupta essa mudança, ela poderia ser mais gradual. Eu posso dar o exemplo da minha mãe, ela ia se aposentar esse ano, mas por causa da reforma, se for aprovada, ela vai se aposentar só daqui a 3, 4 anos. É o que eu falei, eu acredito que precisaria ser um pouco melhor discutido isso, né? Principalmente as regras de transição. Basicamente é isso. Você acha que as regras de transição podem não estar aí no ideal, no ponto ideal? Exato, e aí tem também a discussão como um todo, né? Quem são as pessoas que vão ser... Deveria ser para todo mundo, né? Não só uma parte, né? Acho que esses são os pontos negativos que deveriam ser melhor discutidos. Os direitos têm que ser igual para todo mundo, então não pode ter discrição entre policial, funcionário público, deputado, funcionário público em geral. Tem que ser igual a todo mundo, igual a mesma faixa etária para todo mundo, a faixa de salário e tudo. Para falar a verdade, eu não sei dizer os negativos, porque teria que entrar os estados, municípios, e parece que se incluir esses itens, a aposentadoria, a conclusão não será tão importante como o que vai ser economizado, né? Então eu não saberia dizer o ponto negativo. Os pontos negativos, como eu disse, são os cortes que vão afetar diretamente nós, trabalhadores, assalariados, que já temos alguma dificuldade com a aposentadoria hoje e acredito que com essa reforma vamos ter mais dificuldade ainda. No caso, os cortes que você se refere são do quê? Do valor pago, da porcentagem, do tempo mínimo, do tempo de contribuição? Eu acho que principalmente o tempo mínimo. Principalmente para os homens que têm a expectativa de vida mais baixa e para as mulheres também. O pobre vai ganhar menos, vai trabalhar mais e os privilegiados continuam com os mesmos privilégios. Praticamente todos. Principalmente quando eles falam que vão colocar o BPC para que as pessoas comecem a receber com R$400. Como que você fala para uma pessoa que não tem condições, que ela ganha 1/4 do salário mínimo, ela tem uma subcondição de existência? Como é que você fala para ela que vai ganhar R$400? Então, só um segundo, o caso do BPC, ele foi retirado agora na comissão especial da Câmara. Então, houve uma retirada. E como ficou? Ficou, não vai ter alteração nenhuma, vai continuar como está agora, a partir dos 65 anos recebe um salário mínimo quem necessita no caso. Pode ainda ser alterado no Congresso, que está indo para o Congresso, mas por enquanto está fora. Tá, se não for alterado, ok. Como que você vai falar para uma pessoa que ela tem que trabalhar 10 anos a mais? Sendo que você está dando isenção de dívida de INSS para grandes empresas, para o agronegócio. Como que você fala para uma pessoa que ganha 3 salários mínimos, 4 salários mínimos que sejam, e que ela tem que trabalhar 10 anos a mais, enquanto tem deputado ganhando aí um salário absurdo de previdência? Acho que a idade mínima, do jeito que está sendo colocada, é um absurdo. Acho que tem, o tempo de serviço é um absurdo. Acho fundamentalmente que não se
o ponto mais negativo de todos é esse que tira ainda mais dinheiro dos pobres para dar para os ricos. Isso vai desativar a economia, isso vai gerar mais pobreza, não vai gerar menos compra, menos consumo e, portanto, menos produção. É uma equação que não parece tão complicada, mas que no mundo de hoje a ideologia é acumular a qualquer custo. Os pontos negativos seria, por exemplo, alguns detalhes que a gente vê ali de pessoas, de professores que trabalham tanto tempo, né, que é um trabalho muito estressante. Talvez teriam que rever realmente esse ponto. Eu acho que os professores deveriam rever, porque aguentar uma sala de aula hoje a gente sabe que é muito estressante. Dois principais motivos para a existência da reforma da Previdência, o primeiro foi exatamente o de que a população está envelhecendo cada vez mais e vivendo cada vez mais, e o segundo também é de que existe um grande rombo na reforma da Previdência, tanto federal quanto dos estados, e que isso prejudica muito a economia. Na opinião de vocês, essas justificativas são verdadeiras ou não? Sim, são verdadeiras. Eu acredito que sejam verdadeiras. Sim, eu acredito que sim, né? Se a gente não confiar no que as pessoas que foram eleitas pelo povo estão dizendo, aí a gente cai num descrédito muito grande, né? São verdadeiras. Eu acredito. Eu acho que são, sim. Pelo que nós estamos vendo, a luta da Câmara, né? Todos eles engajados o Guedes, nosso ministro da Economia, engajado em fazer essa reforma, a gente só pode crer que ela é muito necessária e vai melhorar o nosso país, né? Lá fora eles vão ver que o país está lutando para que haja mais investimentos aqui, para que o país possa oferecer uma oportunidade melhor para quem está investindo e para o nosso brasileiro que precisa de emprego, né? Eu acho que a segunda justificativa pode até ser verdadeira. A primeira, estatisticamente, pode ser que seja também. Porém, eu acho que as justificativas elas não chegam a uma finalidade a ponto de eu chegar e concordar que seja necessário uma reforma para evitar esse rombo. Precisaria mostrar isso claramente, que não é mostrado. Eu acho que esse dinheiro foi desviado e teria outras formas. Por exemplo, se o governo tirasse privilégio dos 3 poderes, isso aí já cobriria e sobrava muito dinheiro ainda. Mas eu acho que esse dinheiro foi desviado e eu acho que deveria ter, então, uma previdência separada só para quem é trabalhador comum, sem ser funcionário público, sem ser nada. E não mexer. Eu acho que esse dinheiro foi desviado, foi roubado. Já me falaram, funcionário do próprio INSS, que 30% do que entra no INSS que some ou por desvio, ou por erro, ou por fraude. Então, eu acho que isso aí não justifica. Então, mostre pra gente aonde está, quanto que é realmente que deve, se não foi desviado dos últimos anos esse dinheiro, que eu acredito que foi desviado, porque o que você paga não é a favor do governo te dar a aposentadoria. Ele não está fazendo favor nenhum, você contribuiu para isso. E não é justo, na última hora, mudar as regras. Não. Onde que o governo comprova que é esse rombo? Dando perdão de dívida para empresas? A Previdência era superavitária até 2016. Você coloca as pessoas para trabalhar, você gera emprego para as pessoas, que esse rombo acaba. Você cobra as dívidas das empresas de INSS, que esse rombo acaba. São em parte, eu acho que, sem dúvida nenhuma, acho que existe um envelhecimento da população que é extremamente positivo. As pessoas estão vivendo mais. Mas não acho que isso seja a razão para se fazer a reforma que estão fazendo. Acho que poderia ser feito talvez de uma outra forma. Não sei. Não sei porque nós vivemos num país de boatos. Nós não vivemos num país de verdade. Infelizmente, o que tem que ter, acho que o cidadão tem que procurar, tem que ir atrás, tem que procurar documentos, tem que saber o que realmente acontece. Se a gente ficar nesse mundo de boatos, em que entra um governo, entra outro e todos ficam torcendo para que aquele não dê certo, é a mesma coisa. Deixa eu explicar uma coisinha bem rapidinho. Você tem uma empresa e a diretoria, você é dono dessa empresa, a diretoria quer porque quer colocar um outro cara que você é o contrário. Aí você vota naquele, a diretoria vota naquele e aquele ganha. E aí você vai torcer para que o outro faça um mau governo e a sua empresa vá para baixo, vai à falência. Então é isso que a gente tem que rever muito. E para fechar, toda essa reforma, toda essa discussão, essa grande polêmica que existe hoje é sobre um sistema em que nós somos obrigados a fazer parte dele. A gente não tem opção se a gente quer participar ou não.
Na opinião de vocês, isso é justo, a gente ser obrigado a participar da Previdência ou não? Eu penso que pelo estágio de maturidade da sociedade brasileira ainda é necessário isso. Nós não temos ainda uma sociedade tão evoluída para um outro modelo de previdência. Infelizmente, isso é fruto de todo um desserviço que foi feito nas últimas décadas, que piorou a situação dos estados, dos municípios e da federação. Perfeito. Você, mesma opinião? Eu concordo. Eu acho que se a gente vive uma sociedade, a gente tem que seguir as regras disso. Não tem como fugir disso. Sim. Já vem de bastante tempo isso, né? Eu acho que até poderiam ter outras formas, né? Já foi até ventilado até algumas oportunidades aí de fazer isso de forma diferente, mas eu acredito que tem que ser uma discussão bem ampla, né? Não é algo que vá se modificar assim de uma hora para outra. É justo, porque eu tenho 35 anos de contribuição, sempre paguei, né? Hoje não é a mesma coisa que eu poderia receber, porque eu paguei sobre o teto máximo, mas é o suficiente para viver. Agora, é uma situação meio complicada assim eu explicar para você, entendeu? Porque fica difícil você prever alguma coisa, entendeu? Se vai ser bom continuar pagando ou não. Então, por isso que eu te pergunto, você acha que é justo ser obrigatório para todo mundo fazer parte ou não? Sim, todo mundo igual, todo mundo, e receber a mesma coisa também, entendeu? Eu acho que tem uma discrepância muito grande em relação ao funcionário público e outras categorias, com o FG, quem depende do INSS exclusivamente. Olha, eu não sei dizer se é justa, mas para o cidadão ter essa segurança de que quando ele estiver aposentado, ele vai receber, eu acho importante, porque se deixar para cada um fazer, uns vão atrás, fazem sua economia e guarda. Tem outros que já não tem como, e essa obrigatoriedade faz com que a pessoa faça uma economia para receber quando já não estiver mais podendo trabalhar. Injusta, porque as pessoas, como eu disse, o povo brasileiro ele deveria saber o que é a Previdência e opinar. Porém, é óbvio que a Previdência ajuda muito. Eu acho que uma obrigatoriedade, no momento, para o povo brasileiro é algo necessário. Não necessariamente justo, mas necessário. Não é justa. Hoje, se eu pudesse pegar todo o dinheiro que eu contribuí e tivesse me devolver do que essa aposentadoria que eles querem me dar agora. Então eu acho que isso é uma forma que pobre também não consegue guardar dinheiro. Por um lado, sendo obrigatório, é uma forma que as pessoas tinham de, na velhice, ter uma retaguarda. Que às vezes, se você não for obrigado, você acaba nem contribuindo. Então, mas você acha que deve ser obrigatório ou não? No fundo, eu acho que deve ser obrigatório, sim. Eu acho que sim, né? Porque nós não estamos falando só de Danilo, a pessoa, ou você, o blogueiro. Nós estamos falando de todo mundo. Né? Eu acho importante a obrigatoriedade porque as pessoas que não têm condições de guardar o seu dinheiro, elas vão acabar, por exemplo, pegando toda a sua renda e consumindo a sua renda, porque é isso que acontece. A gente não pode fugir dessa realidade. As pessoas pegam a sua renda e gastam a sua renda, seja em aluguel, em comida, em medicamento e até mesmo em diversão, por que não? Por que o pobre não pode se divertir? E é importante que seja obrigatório que elas guardem para que no futuro elas possam aposentar, para que elas possam ter uma condição de vida, para que quando elas estiverem mais velhas elas poderem comprar o seu remédio, poderem auxiliar as suas famílias. Claro que é justo. A gente é fundado num sistema solidário, que um paga, quem está trabalhando está financiando também quem já se aposentou, quem já trabalhou. É um sistema que precisa ser aperfeiçoado, mas essencialmente é um sistema que propõe uma justiça social, teoricamente. E não isso que estão propondo aqui agora. Também não tem opinião própria. Você vai colocar um tanto de coisa, não tem opinião própria. Infelizmente a gente tem que estudar muito sobre isso, viu? Eu só acho uma coisa, quero deixar bem registrado aqui. A gente tem que preocupar muito sim com a Previdência, porque são muitas pessoas que necessitam dela. Mas eu acho que o ser humano ele tem que preocupar primeiro em fazer as suas coisas, em produzir, em trabalhar e não ficar na dependência de um governo, porque realmente a gente não sabe o que vai acontecer com essa Previdência futuramente. Então é trabalhar sem se importar com isso e torcer para que o nosso país dê certo. Mais alguma coisa que vocês querem falar? Eu gostaria só de deixar aqui uma mensagem de apoio ao ministro Paulo Guedes, que é um grande brasileiro, que precisa ser melhor compreendido e mais apoiado
pelo brasileiro como um todo. Bolsonaro, vá a merda. Fora Bolsonaro, fora Moro. Esses caras têm que sair do governo porque estão um desgoverno como a gente nunca viu. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês sabem que eu sou do Rio de Janeiro, então só por esse frio que eu tô pegando aqui na Paulista para gravar esse vídeo, eu já mereço um like. Então vê se dá esse like aí. Então se você gostou do vídeo, não esqueça de dar like, compartilhar com os amigos e familiares para ajudar o canal a crescer cada vez mais rápido. Se é a sua primeira vez no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber aí as notificações dos próximos vídeos. E o mais importante, não esqueça de dar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você acha da reforma da Previdência. Muito obrigado e até o próximo vídeo.